Bem, pessoal, vamos de BTC no fim de tarde dessa quinta-feira, 27 de outubro. Agora na Espanha são 20 horas e 47 minutos, no Brasil 15h47 da tarde. Gente, a BTC sentiu aqui a incursão para dentro da nuvem de Shimoku, apesar de estar caindo menos 0,91, desenhou um corpo real de candle comprador, com ele inteiro, o corpo real, para dentro da nuvem. As três linhas do canal de Keltner emborcaram forte para dentro da nuvem. Por que que a BTC está caindo 0,92? Ela veio num pump aqui, incursionou para dentro da nuvem, mas a Nasdaq está desabando menos 1,68 e o DXY acabou encontrando um suporte muito poderoso na altura aqui da nuvem de Shimoku. Apesar de ter desenhado um candle vendedor, o DXY acabou recuperando 0,79, está subindo 0,79. É normal encontrar esse suporte na nuvem de Shimoku. Vocês vejam que ela respeitou religiosamente a linha superior da nuvem. Então é bem provável que agora, a partir de amanhã, sexta-feira, a gente veja um certo repiquezinho do DXY, mas ele vai seguir em queda. E é por isso que a BTC sentiu também. O DXY mede a força do dólar norte-americano contra as principais divisas do planeta, contra ienes japoneses, francos suíços, libras esterlinas. O DXY subindo mais 0,80 acabou impondo uma queda proporcional, quase no mesmo montante. O DXY goza de uma relação movimentacional de inversão em relação à BTC. Quando o DXY sobe, a BTC cai e vice-versa. Mas na projeção a nebulosidade estreitou bastante. Na banda de VWAP mensal, né? No gráfico diário, plotada no gráfico diário, a gente está esgarçando a upper, um candle comprador hoje ainda, em que pese a BTC está caindo menos 0,91, porque o candle no Heikin Nash, ele tem a abertura e o fechamento dele, o corpo real, lastreado na abertura e fechamento do candle imediatamente anterior, justamente para a gente medir a inércia movimentacional. Então segue mais um candle comprador, é bem provável que o candle de amanhã siga comprador, e a próxima resistência mais relevante da BTC passa a ser esse topo aqui, ó, que foi o centro gravitacional e o teste da aresta superior na altura de 22.500, 22.600. Se bater 22.600 e furar, aí na minha leitura a BTC só para no patamar de 30 mil dólares. Agora, com a chegada do final de semana, o DXY vai ficar sem pregão na virada da VWAP de sexta para sábado, encerra, só vai abrir quando abrir futuros na virada da VWAP de domingo para segunda. Mas o DXY no semanal, que vai medir a febre do comportamento dele na semana que vem, tá feio, abriu um candle vendedor muito feio, que na minha leitura só vai arrefecer essa queda quando encontrar a mediana do canal de Keltner aqui na altura de 107, 108. Por isso que semana que vem promete para a BTC. É bem provável que o DXY emburaque aqui direto em direção a 107. E no intraday a BTC foi didática, basicamente lambia lower, voltava para VWAP, lambia upper, voltava para VWAP, lambia lower, voltava para VWAP. Só tem um sinal aberto na sala, todos os sinais ofertados fecharam rapidamente, ficou um par só aberto que está quase fechando, os assinantes com lucro no bolso. E na seara fática, Google começa a rodar nodes da Ethereum. Enfim, é o novo normal, as Big Techs migrando forte em direção ao Web3. Quem diria, hein? Uma gigante Big Tech rodando um node, sendo validadora da Ethereum Proof of Stake. E a FTX registra o maior evento de liquidação a descoberto de sua história. O pump da BTC, que quase transpassou 21 mil dólares, chegou a passar rapidamente acima dos 21, bateu 21.020. O pump da BTC promoveu o maior evento de liquidação de shortados, um short squeeze violento. Só na FTX foi liquidado 936 milhões de dólares em posições shortadas. É justamente o desespero e o fechamento das operações altamente alavancadas no sentido short que vão levar a BTC para 30 mil dólares. Shortados são muito bem-vindos e a Dogecoin dispara após Elon Musk finalizar a compra do Twitter.
Todo mundo sabe que o Elon Musk é o maior holder do planeta em Dogecoin e é possível que essa altcoin seja a base de monetização de posts na plataforma, que ele já prometeu que vai migrar da Web 2 para a Web 3, vai rodar em blockchain. Precisa ajustar alguns detalhes técnicos, detalhes que são cruciais, como largura de banda e latência. Ele já está em conversação com devs para ajustar a plataforma para rodar em blockchain, inclusive ofertando vídeos em streaming de 4 e 8K. Não subestimem Elon Musk. Quando ele desce pro play, ele não desce para brincar, ele vai para agredir. Estatísticas mostram que o Fed está refletindo uma economia que não mais existem. O grupo Fitzgerald e o seu analista estrategista sênior Jake Jolly, que também responde pela carteira de investimentos do Banco de Nova York, Mellon Investment, afirmam que as perspectivas do mercado em meio a perdas brutais das ações de tecnologia, hoje foi bizarro o que aconteceu, né? A Nasdaq tombando menos 1,76% e a BTC ali num modo de resiliência, afirma que o Fed tem que colocar o pé no freio e mudar imediatamente o seu viés hawkish para um viés dovish. Esse aperto quantitativo, que o Jerome Powell se refere como quantitative tightening, vai quebrar e jogar os Estados Unidos da América e a economia global num fosso, num abismo recessivo. E a derrocada do market cap do Meta Facebook em nada mais, nada menos que 677 bilhões de dólares. É mais de meio trilhão de dólares que o Meta Facebook já perdeu em termos de market cap. Tá deixando as ações da Meta Facebook fora do grupo seleto de 20 principais ações do mundo. Inclusive o Morgan Stanley rebaixou o Meta Facebook agora. Inclusive Morgan Stanley, não considera mais Meta Facebook como Big Tech. Segundo o Morgan Stanley, o market cap de menos de 350 bilhões de dólares colocou a empresa ali, um pouco distante do market cap das verdadeiras Big Techs, que valem todas mais de 1 trilhão de dólares. Tadinho do Meta Facebook, ele acabou que sentiu o tranco da chegada da Web 3. E é isso que está acontecendo. Nós temos o privilégio de ver a Web 2 morrer e seus ecossistemas jurássicos, iOS, Android, tudo isso vai ficar no passado. Esses apps vão se transformar em dApps e vão rodar em ecossistemas da Web 3, sem a fricção de um ecossistema completamente ultrapassado como o iOS, onde a fricção acaba impondo a Apple como uma sócia inconveniente. Mas enfim, é o novo normal. As últimas da Ucrânia, Putin nega que vá fazer uso de armas nucleares. Para ele estar dizendo que não vai, é porque tem coisa rolando aí nos bastidores. Mas o fato é que nesse clima de Armagedon, hecatômbico, Mad Max nuclear, com Big Tech sangrando e caindo igual a jaca, é bem provável que a BTC, na semana que vem, exploda num pump espasmódico em direção a 30 mil dólares. Já começou nosso rompimento ascendente dessa grande cunha triangular. Quem viver verá. Shortados estão sendo liquidados em série, abatidos em série, e é muitíssimo provável que, se a gente romper 22.600, 22.700, a gente forme aqui um pullbackzinho e exploda em direção a 30 mil dólares. Tá bom, pessoal? Fiquem com Deus. Se nada fugir do script, eu volto amanhã para analisar a própria BTC. Eu volto amanhã e aceito sugestões de análises nas mensagens abaixo. Fiquem com Deus. Até amanhã. Grande abraço.